Feliz Ano Novo para todos, já estamos em 2022. Hoje é o primeiro vídeo deste ano novo. Salve Maria, meu nome é Euclides, todos já me conhecem, da Capitania Mor, da Casa Pia dos Santos Anjos. Fiquei muito feliz que já houveram muitas inscrições na Capitania e também muitas perguntas, pessoas interessadas em saber sobre questões que foram surgindo no decorrer das exposições. Uma das questões foi sobre a soberba e a inveja, que foram os pecados que São Tomás de Aquino disse que os anjos podem cometer. Hoje eu responderei essas perguntas. Bom, primeiro, inveja. São Tomás de Aquino disse que os anjos podem cometer dois tipos de pecado, soberba e inveja. E Lúcifer arrastou 1/3 dos anjos do céu com o seu poder de sedução. Claro que só pode ter sido através desses dois pecados, soberba e inveja. Que coisa feia a inveja. Muito feio invejar os outros. A inveja é uma coisa muito ruim. O que é a inveja? Inveja é um ódio contra alguém, porque vê nessa pessoa um benefício. E ela não se enxerga, ela não vê os benefícios que Deus deu para ela, mas ela tem olhos só para os outros, mas para odiar os benefícios. Uma vez, um caso interessante, uma pessoa muito pobre na rua, não tinha dinheiro para comprar roupas de marca, e então se comprava tecido naquela época e a mãe fazia, costurava para essas pessoas. E eram costuras bem feitas, as pessoas andavam na rua bem arrumadinhos, né? Bom, tinha gente que invejava. Essas pessoas que invejavam tinham dinheiro, podiam comprar roupa de marca, né? Bem mais caras, mas elas não estavam contentes com isso. Elas ficavam odiando o jeito que aquelas pessoas se vestiam, apesar de ser simples, de um tecido simples, sem marca, feito em casa. Por que elas odiavam essa pessoa? Por que elas invejavam? Isso é um pecado gravíssimo. Ela está elencado nos pecados capitais. Por que chama pecados capitais? Pecados capitais vem da palavra latina caput, cabeça. É porque esses pecados, inveja e soberba, inveja e soberba, desses pecados surgem os outros. Mas a inveja é isto, é um ódio que a pessoa tem contra outra pessoa só pelo fato dela ter algum benefício especial e que ela se julga não ter. Ao invés de agradecer a Deus por tudo que Deus deu para ela, não. Ela vê os outros e inveja o benefício dos outros. A inveja é um pecado muito comum nos dias de hoje. Muito comum. E existem da forma mais leve até a forma mais grave. A inveja, na forma mais grave, ela está no catecismo do Papa São Pio X, ela está elencada entre os pecados que não têm perdão. Complicadíssimo. Ter inveja da graça fraterna é um pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. O que é ter inveja da graça fraterna? É quando Deus favorece alguém com algum benefício e a pessoa, em vez de ficar alegre e contente que a pessoa está sendo agraciada por esse benefício, não. Fica com raiva e com ódio. Existe até uma coisa que não existe, né? Mas é um dito popular que a pessoa fala, olha, que ela tem olho gordo. Não é que tem olho gordo não existe. Mas é o modo com que ela odeia, o modo com que ela vê
com os maus olhos a outra pessoa. Porque só porque a outra pessoa foi beneficiada com alguma coisa. Então, ter inveja da graça fraterna não tem perdão, é um pecado contra o Espírito Santo. Um dia eu vou explicar melhor isso, mas pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que a pessoa não quer ser perdoada. Ela não quer ter perdão. Ela não se arrepende, por isso ela não tem perdão. Ela continua invejando, invejando, e ela não se arrepende, por isso que não tem perdão. Chama-se pecado contra o Espírito Santo. É muito feio uma pessoa ser invejosa. E a inveja deixa a pessoa cega. Ela não se enxerga, ela fica cega e fica só odiando. Ela fica tão cega, mas tão cega, que ela fica com raiva e com ódio da pessoa invejada. Isso é o que aconteceu com os anjos no céu. Não fique pensando que os anjos, quando pecaram contra Deus, não fique pensando que eles se arrependeram, foram castigados. Ah, se eu pudesse voltar atrás, não. É aquilo que eu falei, a inveja cega. Eles ficaram com inveja da glória de Deus. Deus recebe toda a glória. E eles ficaram com inveja disso. E por isso eles invejaram e tiveram soberba. Eu vou explicar daqui a pouco a soberba. E também no céu, e acontece também na terra. As pessoas invejam os outros porque não querem que os outros tenham nenhum benefício, só a si mesmo. É só a si próprio. Ao invés de apoiar o seu irmão, o invejoso não o apoia. Mas ele quer ser mais do que ele. Uma coisa impressionante isso. Eu conheço uma pessoa que fez um blog uma vez, muito bonito, e a outra pessoa que se dizia amigo dele falou assim, nossa, tal pessoa fez um blog, olha, eu vou fazer um blog melhor para mostrar que eu sou melhor do que ele. Ou um vídeo no YouTube. Aí eu vou fazer um canal do YouTube só para provar que eu falo melhor do que ele. Só para dizer que eu faço também. Em vez de apoiar o amigo que está fazendo, o blog ou o YouTube, não. Quer fazer outro para invejar, para afrontar, entendeu? Porque tem inveja. Isso é um pecado muito grave. Se abrirmos a Sagrada Escritura nos Evangelhos, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 37 a 39, consta o seguinte: Jesus Cristo nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ainda no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18, também lemos isso: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma coisa bíblica. O invejoso, ele peca contra esse mandamento. Ele não ama o próximo, ele odeia o próximo, porque ele tem inveja do próximo. Aí que está justamente o pecado da inveja. É negar amar ao próximo. Ele quer ser mais do que os outros. O invejoso, ele ignora suas próprias bênçãos, seus próprios favores e prioriza o status da outra pessoa. Em vez de ele olhar para si mesmo e agradecer a Deus tudo que Deus lhe deu, não. Ele olha para os outros e odeia o que os outros têm. Ele não vê o seu próprio crescimento espiritual, mas ele olha o dos outros. O invejoso ignora tudo quanto foi abençoado. Tudo que Deus lhe deu, pouco importa. O que possui, também pouco importa. O que ele quer é cobiçar o que é do próximo. Ele vê os benefícios dos outros e odeia os outros por causa disso. Isso, gente, é o oposto da caridade. Ou seja, o invejoso, ele não tem caridade cristã. Na Epístola dos Coríntios, na Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, diz que a caridade é a maior de todas as virtudes. Presta atenção. É a maior, existe a fé, a esperança e a caridade. Mas a caridade é a maior de todas as virtudes. O invejoso peca contra a caridade. Ele peca contra a maior de todas as virtudes. Ele não quer fazer bem para o próximo, ele quer odiar o próximo porque ele é invejoso. No Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46, diz o seguinte: vê-se que sereis julgados pela caridade, pelo amor ao próximo. Então,
Isto que Deus vai julgar os senhores, pela caridade e pelo amor ao próximo. O invejoso não odeia, não ama o próximo, mas ele odeia, ele é invejoso. Ou seja, a inveja, falando assim do jeito que eu estou falando, a gente vê que é o pior de todos os pecados que pode existir. Ele peca contra a caridade, ele peca contra o amor ao próximo. Isso é muito grave. São Tomás de Aquino nos ensina que os pecados contra o Espírito Santo Bom, o Espírito Santo, só uma coisinha, o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. E é o Espírito Santo que costumeiramente chamamos de amor, né? Então, por isso que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Os pecados contra o Espírito Santo não têm perdão porque a pessoa não quer ser perdoada, ela não quer amar, ela não quer ter caridade cristã, ela não quer se arrepender. Como alguém poderá perdoar alguém se a pessoa não quer ser perdoado? Então, nem Deus pode perdoar pessoas, a pessoa não quer ser perdoado. O invejoso, ele é cego, ele não enxerga que ele tem que praticar a caridade cristã. Enquanto ele estiver afundado nesse pecado da inveja, ele não tem perdão. Ele não vai amar o próximo, ele não vai ter caridade. A inveja ele pode ser tão perigosa que ela fecha a porta do coração do invejoso, tornando impossível a sua própria salvação, a sua própria conversão. Por isso é um pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. São Tomás de Aquino diz que é um pecado imperdoável a inveja da graça fraterna, quando está nessa natureza, nessas condições de não querer perdão. Porque ela exclui todos os elementos pelos quais é concedida a remissão dos pecados. A pessoa, quando confessa, ela tem que prometer não fazer mais e tem que se arrepender do pecado que cometeu. O invejoso, ele não se arrepende. O invejoso, quando ele pratica esse grau de inveja, ele não quer ser perdoado, ele não quer mudar de vida, ele não quer praticar. Ele pode até dizer que está arrependido, mas ele não quer praticar a caridade cristã. Quando ele vê novamente, sai do confessionário, que ele vê novamente aquela pessoa que ele estava invejando, ele, em vez de ir lá estender a mão para a pessoa, ele tem ódio. Ele tem ódio e tem inveja da pessoa. Portanto, o invejoso, ele irrita-se só porque o seu próximo conseguiu algo de bom. E por isso ele se revolta contra Deus. É o caso de Caim e Abel, por exemplo, na Bíblia, né? Caim matou Abel por inveja. Os dois ofereceram sacrifícios a Deus. O sacrifício de Abel foi aceito e o de Caim não. Deus não aceitou. Então, por inveja, em vez de pedir perdão para Deus, Caim matou Abel. Olha a inveja onde leva. Tem perdão isso? Não tem perdão. Ele poderia ter perdoado, ele poderia ter se arrependido, né? Não, eu vou oferecer novamente novo sacrifício para Deus. Por que não foi aceito? Se arrepender da sua vida? Não. Vamos matar Abel porque o dele foi aceito e o meu não. Isto é inveja. Bom, passando para outro pecado, a soberba. Santo Agostinho fala que a soberba é o afastamento de Deus. Isto é, vamos explicar. Quando a pessoa se afasta de Deus, é porque ela diz assim, eu não preciso de Deus. Eu consigo resolver sozinho minhas coisas. E isto é soberba. É o que Lúcifer e os anjos fizeram. Eu não preciso de Deus. Eu quero a glória para mim. Eu sou como Deus. Foi o que Lúcifer disse. Então ele não precisava de Deus, ele queria ser como Deus. Então o afastamento de Deus é a soberba. A soberba é o amor à excelência própria. E a inveja é o ódio à felicidade alheia. Esses dois conceitos são importantes. Santo Agostinho, hein? Está escrito no livro da Patrística. A soberba é o amor à excelência própria. E a inveja é o ódio à felicidade alheia. Não pode ver ninguém feliz que tem inveja. E a soberba
acha que só a si mesmo basta, não precisa de Deus. Bom, é engraçado, quando a gente vê uma pessoa boazinha, muito bom, aquela pessoa é muito boa, né? Ela acredita em Deus? Não, não acredita. Então, ela é soberba, porque ela acha que ela não precisa de Deus. A si mesmo basta. Então, ela é soberba. Não, mas ela não parece ser soberba, ela é tão humilde. Não é. Porque, pela própria definição de soberba, o afastamento de Deus é a soberba. Nas Sagradas Escrituras, fixou-se a soberba como início de todo e qualquer pecado, porque foi o pecado de Lúcifer, ele que começou, né? Quando ele desceu na terra para tentar Adão e Eva, foi pela soberba, porque não precisa de Deus. Coma da fruta, vós conhecereis o bem e o mal, sereis como deuses. Então vocês não precisam de Deus, sereis como deuses. Então é a soberba. Então a soberba é o início de todo e qualquer pecado. De fato, a origem da soberba é o afastamento de Deus. A pessoa que não precisa de Deus, a pessoa pode se virar por si própria. Então se afasta de Deus. Isso que é a soberba. Bom, vamos pegar as Sagradas Escrituras, que eu gosto sempre de mencionar a prova. No livro de Eclesiástico, capítulo 10, versículo 14 e 15, diz o seguinte: o início do orgulho num homem é renegar a Deus, pois seu coração se afasta daquele que o criou, porque o princípio de todo pecado é o orgulho. Está escrito na Bíblia. No livro de Eclesiástico, ainda, capítulo 10, versículo 7, está escrito: o orgulho é abominável a Deus e aos homens. Ninguém gosta de ver uma pessoa orgulhosa. Quando você está numa festa, numa reunião de pessoas que tem alguém orgulhoso do seu lado, causa horror. O orgulhoso quer ser sempre mais do que os outros. E normalmente inveja alguém. Porque se ele é mais do que os outros, ele não admite que os outros sejam mais do que ele. E se tem alguém lá que tem alguma coisa boa, ele é invejoso. Acredito, meus amigos, que com isso eu esclareci um pouco mais sobre a soberba e sobre a inveja, que são os pecados que São Tomás de Aquino disse que os anjos podem cometer. Muito obrigado a todos. Salve Maria. Que São Miguel Arcanjo proteja a todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.